Olá! Hoje darei algumas dicas sobre a notação BPMN e apresentarei alguns exemplos. Para quem não tem nenhuma prática ainda, proponho fazer a representação do processo aos poucos, da seguinte forma. Primeiro, coloque o evento de início. Depois, as principais atividades do processo. No final da última atividade, coloque o evento de fim. Agora, ligue todas essas atividades principais fazendo um diagrama de bloco, como representando o seu dia feliz, ou seja, o dia feliz do processo ou o mais frequente fluxo do processo. Agora, revise o processo e identifique todos os desvios e os eventos intermediários. Verifique também se há alguma marcação que você possa colocar ou nas atividades ou nos eventos para dar maior compreensão ao fluxo do seu processo. E, por fim, identifique se alguma dessas atividades é de fato um subprocesso a ser detalhado mais à frente. A utilização de piscinas e raias não é obrigatória, porém é uma boa prática, pois ajuda a esclarecer com relação às responsabilidades de cada ator do processo. As raias podem informar atores ou apenas áreas ou departamentos, o que vai determinar a granularidade de seu mapeamento. O que não pode é o uso de níveis de granularidade distintos a cada raia. Quanto aos eventos de início, se houver vários gatilhos possíveis, podem ser utilizados vários eventos de início. O entendimento do fluxo, no entanto, pode ficar prejudicado. Verifique se não fica melhor usar o evento de início múltiplo, ou até mesmo o gateway baseado em eventos exclusivos. Ambos já vimos anteriormente. Em caso de projetos de análise, observe se este refinamento não poderá atrapalhar mais do que ajudar. Tudo vai depender do nível de conhecimento que a equipe tem da notação BPMN. Também em situações de vários eventos de início convergindo para a primeira atividade do processo, verifique se não fica melhor, para o entendimento do fluxo, o uso do evento de início paralelo. As diversas entradas podem ser melhor explicadas com artefatos de texto ou simplesmente editando no próprio evento de início. Nesse caso também, teremos que verificar se esse refinamento está condizente ou não com o nível de conhecimento em BPMN da equipe do projeto. As três atividades automáticas da notação BPMN, quais sejam atividade de serviço, atividade de script e atividade de regras de negócio, são acionadas pelo andamento do fluxo sem intervenção humana. Ou seja, requer que o processo esteja automatizado pelo uso de um BPMS ou workflow, ou que venha a ser no caso de um desenho to be. A atividade de serviço, por exemplo, aciona uma funcionalidade de um sistema que se comunica com o motor de processos via web service ou de qualquer outra forma. Quando é necessário que uma pessoa acione a funcionalidade de algum sistema, então essa atividade é, na verdade, uma atividade de usuário. A atividade de usuário somente deve ser utilizada quando o sistema ou aplicativo realmente controla ou gerencia essa atividade, ou seja, quem fez, quando iniciou e quando concluiu. O uso de planilhas Excel, e-mails não correspondem a esta situação. Em um dado projeto de análise, no qual se utiliza a notação BPMN para fazer o mapeamento dos processos, não há problema utilizar uma atividade de serviço para indicar que aquela atividade é automatizada e realizada por algum sistema legado da empresa. Da mesma forma, não é problema utilizar uma atividade de usuário para informar que aquela atividade é realizada através de uma interface de um usuário com o sistema legado da empresa, mesmo que aquele sistema ou aplicativo não controle a tal atividade. Não há regras rígidas na representação de um processo para efeito de análise. O desenho só não pode estar errado. Na modelagem, se houver de fato uma automação de um BPMS, aí sim, essas duas atividades só poderão ser utilizadas se aquele sistema legado realmente tiver alguma interface com o sistema BPMS. Na atividade de usuário, por exemplo, o motor de processo fica aguardando que o usuário informe o resultado do seu trabalho para dar prosseguimento ao fluxo. Ao contrário do que acontece com a atividade manual, que na verdade o BPMS nem enxerga, apesar dela ser representada no modelo de processos.
Falarei agora sobre algumas técnicas ou práticas que são utilizadas, mas que podem levar a erros de interpretação. Uma delas é quando o processo tem alguma atividade que é realizada por dois atores desse processo. Uma solução que a gente vê usualmente é tentar colocar essa atividade na interface das duas RAIs. Isso só não vai levar a erros de interpretação se você estiver numa reunião de análise, discussão sobre aquele processo. Mas na notação BPMN, cada atividade tem que corresponder a uma única raia. Além disso, imagina se esse processo, na verdade, tem 3 participantes numa mesma atividade. Essa solução fica, com certeza, muito mais difícil de representar. Veja como ficaria uma representação de processos onde a gente utiliza a atividade que está sendo realizada por 2 atores, sendo compartilhada por 2 raias, estendendo um pouco, inclusive, o retângulo, né? Bom, esse processo começa com uma solicitação, né, um pedido, onde o primeiro ator registra o pedido, elabora um parecer, e aí entra a colaboração do ator 2, também avaliando em conjunto com o ator 1 esse parecer. Dessa avaliação podem sair 2 resultados, ou negativo, e aí a gente está usando aqui uma atividade de envio, né? E a gente sabe que se está usando essa atividade de envio é porque ela vai para fora do processo. E a outra alternativa é que o parecer é positivo, e aí o ator 3 entra em cena, prepara o procedimento, que leva algum tempo até ser realizado esse procedimento, e aí sim você encerra o processo. Isso poderia ser, por exemplo, uma solicitação para uma intervenção cirúrgica, um procedimento médico ou algo que o valha. Bom, essa representação aqui, ela não é a melhor solução. Até porque, imagina se houvesse mais um quarto ator e ele também participasse dessa avaliação. Ficaria complicado a gente representar isso, né? Uma outra forma também que é possível, né, da gente chegar a pensar em usar é repetir a atividade nas raias dos 2 atores usando um conector, um gateway, na verdade, em paralelo. Tá? Porém, isso nos leva a uma interpretação errada, porque o gateway paralelo ele representa, na verdade, 2 atividades que necessitam ser realizadas, porém não necessariamente ao mesmo tempo. E ela é realizada ao mesmo tempo, né? Então essa avaliação é realizada em conjunto entre os 2 atores. Não é cada um realizando na hora que quer e bem entende, até porque isso daria resultados distintos. Um poderia avaliar de uma forma, o outro poderia avaliar de outra, enfim. O processo dessa forma também não está bem representado. Repetir essas atividades em cada raia usando o gateway paralelo para mostrar que elas são feitas simultaneamente, na verdade estaria errado em termos de representação. Porque o gateway paralelo significa que as atividades, sim, são em paralelo, mas não simultaneamente. Portanto, elas podem levar até mesmo a resultados distintos, além de poderem ser realizadas em momentos distintos. Bom, a melhor alternativa seria, na verdade, criar uma raia com ator fictício, que poderia ser um comitê, e explicar, inclusive, como a gente está fazendo aqui, né, um artefato de notação, onde é explicado que o comitê é formado pelo ator 1 e pelo ator 2. Então, aqui você tem o registro, elabora o parecer, avalia o parecer, que é feito em comitê, pelos 2 atores, e enfim, o processo segue seu curso. Tanto pode ser o negativo quanto o positivo, agora não há mais dúvida, essa é a melhor representação. Sobre o evento de mensagem, como já foi explicado anteriormente, só pode ser utilizado na comunicação entre processos, ou seja, entre piscinas, mas também não somos obrigados a desenhar processos em colaboração. Se você achar que o evento de mensagem não explica direito o que você está querendo representar, você pode utilizar o artefato anotação de texto para deixar mais claro o que significa aquele evento de mensagem. Utilizando o mesmo exemplo anterior, porém substituindo a atividade de envio por um envio de mensagem, um evento de envio, o texto anterior que estava na atividade pode ser colocado no artefato, né, nessas anotações de texto. Então, informar ao paciente o parecer negativo era exatamente o que estava escrito na atividade. Eu posso usar esse evento de envio e informar na anotação de texto ou ainda no próprio evento. Informar, parecer
negativo. E assim a gente utiliza o evento de envio. Esse evento de envio de mensagem, claramente, é só nas comunicações para fora da piscina, ou seja, para fora do processo. Vamos falar agora de algumas dicas com relação a gateways. Uma dúvida que sempre acontece quando temos um gateway cujas atividades anteriores a ele e as atividades posteriores a ele estão em duas raias diferentes, ou seja, são realizadas por dois atores distintos. Aonde a gente deve colocar o gateway? Na raia da atividade imediatamente anterior, porque é nessa atividade que está a informação de para onde deverá seguir o curso do processo. Outra dúvida que é muito recorrente é se podemos utilizar os gateways de forma encadeada, como esse exemplo aqui. Não é uma boa prática. Normalmente acaba causando uma certa falta de clareza nesse desenho de processo. Aqui, por exemplo, o processo precisa que seja verificada duas condições. Então, verificou-se a primeira, avaliação dos itens, se eles foram aprovados ou não. Se não, encerra o processo com uma mensagem. Caso contrário, verifica-se a segunda condição, se eles têm restrições ou não. E aí, se tiver restrição, resolve e depois realiza as ações, sejam elas quais forem. E finaliza finalmente o processo. A melhor solução para este processo é esse desenho aqui de baixo, onde eu vou utilizar um único gateway que já está preparado para informar que existem 3 cursos de processos. O processo pode estar reprovado, o processo pode ter restrições e o processo pode ser aprovado sem restrições. E assim não resta dúvida a respeito do que o processo está demandando. A utilização de um gateway exclusivo ou inclusivo demanda de uma decisão para dar prosseguimento ao fluxo. Essa decisão vai depender de uma informação que vem com a atividade imediatamente anterior, porém, não necessariamente. Na verdade, o gateway baseado em dados pode não ter uma atividade anterior. Bom, vamos então observar esse exemplo. É um processo que é uma certificação, que começa com uma solicitação dessa certificação, onde eu estou usando um gateway exclusivo logo após o evento de início. Se fosse um gateway paralelo, não haveria problema nenhum, porque a gente sabe que o gateway paralelo não depende de informações nenhuma, né? Ele significa apenas que ambos os cursos de processos vão acontecer. Quando a gente usa um gateway exclusivo, nós sabemos que ele é baseado em dados. O inclusivo também, que é aquele que tem uma bolinha no centro. Então, eu preciso normalmente de uma atividade que vai me informar, né, qual é a condição para poder definir qual é o curso de processo que vai seguir com o fluxo. No caso, a gente pode abrir mão de uma atividade se a entrada do processo já trouxer essa informação. Eu não preciso colocar uma atividade no meio, basta eu informar que esse gateway, que esse evento de início aqui é um evento de mensagem. Então, nesse caso desse processo, esse evento de mensagem pode estar trazendo a informação que o gateway precisa. No nosso caso aqui, pode ser um formulário onde o solicitante está informando que prefere fazer uma avaliação escrita. Ou então, nesse formulário, o solicitante está informando que pretende fazer um projeto final. Tá? E o processo segue dessa forma. Veio a informação, se for uma avaliação escrita, vem para cá, prepara-se a avaliação, aplica-se a prova e aí finaliza com a informação do resultado. Se for o projeto final, a entidade faz o briefing do projeto, encaminha para ele, recebe depois o produto final do projeto, realizado pelo solicitante, é feito um agendamento de uma apresentação presencial, que depois de um tempo, então, avalia-se a entrega. E aí também informa-se depois o resultado. É uma boa prática utilizar o mesmo gateway na divergência e na convergência para controlar o fluxo. Porém, o processo pode demandar uma combinação diferente. Tanto o gateway exclusivo como o inclusivo utilizado numa divergência não necessita de um fechamento para a convergência do fluxo. Na notação BPMN não há regras que exijam que utilizemos o mesmo gateway na convergência do processo. Observe que nesse processo da certificação,
Utilizamos um gateway exclusivo para fazer a divergência dos dois cursos possíveis do processo e depois fazer a convergência desses dois fluxos possíveis para o fim, que é informar o resultado. Eu não preciso sempre fazer dessa forma. Eu posso optar por utilizar dois fins, um para cada raia. Se o curso do processo que for ativado é o da preparação da avaliação da prova escrita, então aplica-se a prova e informa o resultado. Se por acaso o curso que for ativado for o do projeto final, faz-se o projeto final, o briefing, encaminha para o solicitante, realiza, faz-se uma apresentação, agenda-se uma apresentação, aguarda o tempo da apresentação, é feita a apresentação e a avaliação, finaliza o processo. O mesmo vale para os fluxos criados em paralelo. Eles também podem finalizar cada um em sua raia. Esse exemplo é o mesmo do anterior, só que neste processo aqui, a certificação requer não só a prova escrita, como também o projeto final. Por isso que tem o mais, tá? E esses dois cursos de processo vão acontecer, tanto um quanto o outro, e podemos utilizar cada um com seu evento final. Essa solução é até recomendável se o destinatário final for diferente e principalmente se o resultado que cada um deles recebe também for. Não é o caso do nosso exemplo aqui, que é o mesmo solicitante que vai receber tanto o resultado da prova escrita quanto a avaliação do projeto final, mas também nada impede que seja assim. Ainda que um dos fluxos criados termine antes do segundo fluxo, como é o caso aqui, a prova escrita, ela pode terminar, por exemplo, bem antes da avaliação do projeto final. Isso não é problema, porque o processo continuará até que todos os outros cursos de processos sejam concluídos. Mas, como eu falei, se for o mesmo destinatário, também mal nenhum usar um único evento de fim, como é o caso aqui, onde foi feita uma divergência com gateway paralelo e depois uma convergência. Existem, entretanto, algumas ferramentas de automação de processos que, para melhor controlar a execução do processo, exigem que ele termine num único fim. Algumas organizações também, para efeito de padronizar a modelagem de seus processos, adotam a mesma regra. Mas não existe na notação BPMN nenhuma obrigatoriedade. O que define se o processo deve convergir seus fluxos para um único fluxo do processo é a própria demanda desse processo, a lógica desse processo. Vamos ver agora alguns erros de modelagem. Observem essa representação com processos abstratos. Primeiro erro, não é o fluxo de mensagem, isso está correto. Porém, ele não pode estar conectado com o gateway. Um fluxo de mensagem entre processos, entre piscinas, portanto, tem que conectar elementos do fluxo. Então, isso aqui, estou só consertando, a atividade é um elemento do fluxo, tá? Esse aqui é um gateway. Temos mais erros. Primeiro que tarefa 2 não está indo para canto nenhum, ela tem que ter um fluxo de saída. Além disso, temos um gateway com um único fluxo de saída, ou ainda um único fluxo de entrada. Ou ele tem dois fluxos de entrada e trata-se de uma convergência, ou ele tem dois fluxos de saída e trata-se de uma divergência. Vamos considerar aqui, então, a tarefa 2 conectando com este gateway. Aí sim, agora temos um fluxo de saída para a tarefa 2 e o gateway em paralelo tem dois fluxos de entrada. Vamos agora a um exemplo de outro tipo de erro. Imagina que nesse processo, nós temos aqui dois atores e tem a atividade do ator 2, que está nessa raia 2 aqui, ela é dependente da atividade ou de uma informação que vem do ator 1 na sua primeira tarefa. Tá? Então, essa representação não está explicando esse tipo de comportamento do processo. Primeiro porque eu não posso usar um fluxo de mensagem entre raias. A gente tem que utilizar um fluxo de processo, de sequência. Então, isso aqui está errado, vamos deletar. Basta trazer isso aqui, agora sim. Tá? A tarefa 3, ela depende do resultado da tarefa 1. Mas se eu queria colocar na minha representação que a minha tarefa 3 só começa quando a tarefa 1 for concluída pelo ator da raia 1,
eu não preciso desse evento de início. Esse processo não tem dois tipos de início. Então, na verdade, é isso aqui. Tá? O resto, tudo bem. Eu posso terminar cada um na sua raia. Vamos olhar agora esse novo exemplo. Estou usando aqui um gateway inclusivo para informar um processo onde tem uma tarefa 2 e uma tarefa 3. As duas podem ser executadas numa mesma instância ou somente uma delas. Então, qualquer que seja a condição, 2 ou 3 sendo realizadas ou somente uma delas, eu estou fazendo uma convergência para seguir em frente com a tarefa 4 e a tarefa 5, tá? Que também, da mesma forma, as duas ou somente uma delas será executada. Só que aqui eu utilizo um gateway em paralelo. O gateway em paralelo requer que as duas sejam realizadas. Então, eu não posso utilizar simplesmente esse gateway. Esse gateway até poderia ser também em paralelo. Mas para esse gateway ser em paralelo, o mesmo vale para o segundo. Assim, o meu processo está correto. Caso contrário, eu não posso utilizar. Se, na verdade, eu tenho mesmo a opção de acontecer ou não cada uma dessas atividades, então o que vai estar correto vai ser isso aqui. Cada um deles com gateway, cada um deles com gateway, inclusivo. Agora o processo está correto. A gente tem que manter a coerência dos gateways que a gente está utilizando, tá? Poderia também ter uma situação, voltando aqui ao paralelo, eu posso aqui ter paralelo, divergir paralelo, convergir no paralelo, e aqui tem um gateway exclusivo. Isso não é problema. É o caso quando acontece um descarte, tá? Então, eu tenho que realizar a tarefa 2, tarefa 3, eu tenho que realizar a tarefa 4, a tarefa 5, mas uma delas vai ser descartada para eu começar a tarefa 6. Vamos a mais um exemplo de erro muito recorrente. Uma situação onde nós temos dois processos distintos, que podem ser processos internos dentro da empresa, sendo representados em colaboração, ou até mesmo um processo fora da empresa, como é o caso aqui de um cliente, tá? Então, esse cliente ele encaminha uma solicitação, essa solicitação é avaliada na empresa, a empresa elabora uma cotação, depois ele recebe e avalia essa cotação, aí ele aprova se está tudo ok ou pede algumas alterações, elabora-se o pedido, encaminha-se o pedido e ele recebe o seu pedido. Por mais que haja muita interação nesse processo, cada um deles precisa seguir o seu fluxo até o fim. Tanto o do cliente como o do processo da empresa. É claro que numa representação real, esse processo da empresa teria muito mais detalhes do que o processo do cliente que está fora da empresa e não precisa ser detalhado. Mas o que eu quero ressaltar aqui nesse exemplo é que, primeiro, não é esse o fluxo que eu tenho que usar, que esse aqui é um fluxo de sequência de processo. Eu tenho que usar o fluxo de mensagem. Eu nem preciso buscar aqui, tá vendo? Nem preciso. Basta puxar. O BPMS, ele já sabe que isso aqui são duas piscinas e ele vai trazer o fluxo de mensagem naturalmente. Então, esse é o fluxo correto. Ó, aqui só para finalizar, com relação ao fluxo. Aqui, na verdade, né? Bom, outra coisa que está errado é, houve uma descontinuidade aqui, como também houve uma descontinuidade aqui. Isso acontece justamente porque receber, avaliar, aprovar e elabora-se o pedido logo após a aprovação. É verdade, isso acontece, é logo após a aprovação, mas eu não posso deixar de continuar o meu fluxo. Ele continua aqui na piscina, ele é ininterrupto. E aqui também o do cliente vai continuar. Essas são as atividades dela, é uma após a outra, independentemente da interação que você vê ao longo do processo.